E qual consequência? O que que pode acontecer com a nossa nação? Primeiro, só faço o parênteses aí que então nós estamos de 94 praticamente até 2016, né? Houve uma escalada do poder, tá certo? Dessa estratégia de tomada do poder vamos chamar assim, movimento socialista. Sim. Houve uma escalada a partir de 94, mas eles já vinham, digamos assim, fazendo a sua penetração e disseminação no meio acadêmico, no meio sindical, no meio político, tentaram nas Forças Armadas, mas não conseguiram, já vem há muito tempo. Aliás, a autocrítica feita pela José Dirceu e outros mentores ideológicos da esquerda brasileira é de que a esquerda não teve êxito e caiu, vamos chamar assim, em 2016, porque não conseguiu se infiltrar nas Forças Armadas. A esquerda, no mundo inteiro e no Brasil, se infiltrou até na igreja. Partidos políticos sempre tiveram presente, e tem alguns que ele não consegue se filtrar, mas se filtraram na igreja, se infiltraram nos sindicatos, no movimento estudantil, mas não conseguiram se infiltrar nas Forças Armadas brasileiras. Na venezuelana conseguiram, na cubana conseguiram, etc, etc. Mas nas brasileiras eles não conseguiram se infiltrar. Por quê? Porque não conseguiram, nas Forças Armadas, ter ingerência sobre o sistema de ensino, o sistema de promoções, o sistema de designação de cargos e a direção das Forças Armadas brasileiras. Tentaram, através do Ministério da Defesa, porque já colocaram ali, como o Jacques Wagner, Celso Amorim, que são de esquerda, são socialistas. Já tentaram, mas não conseguiram. Aldo Rebelo? Aldo Rebelo não. Aldo Rebelo tem outro perfil. Aldo Rebelo foi do PCdoB, saiu do PCdoB. Eu não tenho assim relação de amizade com ele, mas na minha visão, Aldo Rebelo é muito mais nacionalista do que esquerdista. Porque existe esquerdista nacionalista. E ele é um esquerdista, mas ele é muito mais nacionalista do que esquerdista. E eu o tenho como um brasileiro confiável. Tá. Então evoluiu de 94 até agora, né? Qual é o legado ficado por aí? Uma Forças Armadas mais fraca? Embora eles não tenham conseguido entrar, como o senhor citou, mas tem toda a questão do investimento, da estrutura, a nossa capacidade de defesa, a nossa capacidade de reação. O que nós temos hoje de legado desse período para a gente projetar o risco que nós estamos correndo e o que pode acontecer daqui para frente se continuar? As Forças Armadas não estão mais fracas do que eram antigamente, porque elas se modernizaram, teve alguma modernização, mas isso não aconteceu no ritmo necessário para colocar o Brasil com capacidade de dissuasão das potências globais que podem nos agredir. Então, porque nós somos a 10ª potência militar do mundo. Né? O que adianta ser a 10ª potência militar do mundo se da 11 até a 100ª? Nenhuma delas tem nem interesse, nem estão perto, nem tem capacidade de nos agredir. No entanto, das que estão na nossa frente, mais 3 ou 7, todas elas têm capacidade de nos agredir e nós não temos capacidade de defesa contra elas. Então não adianta nada. E possivelmente até interesse, né? E tem interesse. Por quê? Porque já manifestaram interesse, tá certo? E no mundo todo, não é só na Amazônia. Você pega Estados Unidos, Inglaterra, França, Rússia, China, elas se projetam no mundo inteiro. E vão se projetar assim que tiverem condições objetivas de ter êxito, eles vão se projetar no nosso entorno estratégico, defendendo interesses que são adversos aos nossos. Porque se projetar no nosso entorno estratégico, se projeta, mas disputando interesses conosco. Isso vai acontecer. E nós não estamos preparados para isso. Agora, e nós não estamos preparados para isso, é um mal do Brasil, e não é, aí vamos ser honestos, não é especificamente que a gente possa acreditar isso ou debitar isso à esquerda. Né? Quando o Brasil, na Segunda Guerra Mundial, teve seus navios mercantes torpedeados por submarinos nazistas e alemães e italianos, no nosso litoral, nós não tínhamos marinha para nos defender. Nossa marinha não conseguia nos defender contra essas agressões. Nem tínhamos força aérea para isso.
A última guerra que nós tínhamos entrado tinha sido a Guerra do Paraguai. Né? Então nós ficamos 70 anos sem entrar em guerra, sem entrar em conflito, porque o Brasil, por uma bênção de Deus, por um lado, sempre esteve longe do eixo dos conflitos. Tá certo? Então não via uma ameaça imediata contra a qual se defender depois que estabilizou a situação na Bacia do Prata e lá nos anos 1850, 1860 até 1870. Estabilizou aquela situação lá, não sentiu mais uma ameaça. E aí esqueceu de que era um país rico, com muita riqueza, tá certo? Extenso território, e que um dia iria entrar no eixo dos conflitos, como acabou entrando na Segunda Guerra Mundial, depois na Guerra Fria. A Guerra Fria nos fez priorizar um tipo de guerra que não nos levou a um fortalecimento para uma guerra convencional, embora a gente tivesse como projeto nos tornarmos potência nuclear, que foi sepultado por Fernando Henrique Cardoso, por pressão internacional, ele que é um internacionalista, aceitou. Né? Então, às vezes, eu não sei... aceitou. Então, nós nunca nos preparamos. Só que o mundo, com a globalização, ficou pequeno. E aqueles conflitos que estavam lá do outro lado do mundo, na Europa, Europa Oriental, Oriente Médio, no norte da África, né? Lá no Pacífico, né? A China se projetando no Mar da China e se lançando sobre o litoral dos países condôminos do Mar da China, onde tem afloramento rochoso, ela faz uma base aeronaval e ocupa aquilo ali, tá certo? Exatamente no Mar da China, que é um mar onde passa grande parte do comércio mundial, inclusive de petróleo. E ela quer que aquilo ali fique sendo um Mare Nostrum, como era o Mediterrâneo para Roma. Ela quer que seja para ela, porque ela vai controlar aquela passagem oceânica ali, importantíssima para o comércio mundial, inclusive para o comércio de petróleo. Então, esses países agora, que estavam disputando interesses do outro lado do mundo, com a globalização que aumentou a interdependência dos países e aumentou a necessidade de buscar esses interesses em qualquer parte do mundo, esses conflitos estão migrando para o nosso entorno estratégico. Haja vista aí a questão da Venezuela, onde, uns 2, 3 anos atrás, os Estados Unidos de um lado, Venezuela, China e Rússia do outro, e os Estados Unidos querendo puxar Colômbia e Brasil para o lado dele. Onde esses países entram em conflito no mundo, sobra algum problema para os países condôminos. Veja o que está acontecendo o que aconteceu com o Iraque, o que está acontecendo com o Irã, com a Síria, com a Ucrânia. Onde esses países entram em conflito, sobra para os condôminos daquela região. E se esses condôminos não forem potentes, eles acabam tendo reflexos negativos em sua soberania e na defesa do seu patrimônio. E o pior é quando esses países que já estão aqui, né, estão aqui disputando conosco e atraindo nossos vizinhos, porque eles têm muito mais poder econômico, científico, tecnológico, industrial, militar e até cultural, para atrair nossos vizinhos. Ou seja, se nós entrarmos no contencioso com eles, com um deles, quem disse que nossos vizinhos vão ficar do nosso lado? Eles têm muito mais poder para atrair. E o pior, esses países, essas potências, ao invés de entrar em conflito, pode ser que entrem em acordo, porque já fizeram isso. Em 1884, no Congresso de Berlim, as potências imperiais europeias dividiram a África por elas. Nos anos 1850 e 1860, dividiram a China. A China teve soberania limitada e compartilhada de 18 de suas 23 províncias e passou sofrendo a pressão e a pressão contínua, a presença desses países em seu território durante quase 100 anos. Se esses países aqui no nosso entorno estratégico, em vez de entrarem em conflito, entrarem em acordo, olha o que vai acontecer com a gente. Para isso, nós tínhamos que ser potência. E parece que a nossa sociedade não vê isso. Que a sociedade não veja, tudo bem. Mas que as nossas lideranças não vejam isso? E eu acho que os militares têm que ser mais proativos para mostrar esses problemas que podem acontecer aqui. Nós temos que ter potência militar, científico-tecnológica, industrial, cultural, não só potência econômica, que não vai bastar isso.